Olá, seguidores. Eu sou Andressa Barbosa, sou jornalista de política do site RD News. Nós estamos dando continuidade à série de entrevistas com os candidatos ao Senado por Mato Grosso. E hoje o nosso convidado é Carlos Fávaro, da coligação Fazer Mais por Mato Grosso. Olá, senador, seja bem-vindo. E já vamos começar com uma pergunta, né? O senhor fala que acredita, né, que teria vantagem por já ser um senador, né? Teria alguma vantagem em relação aos seus outros adversários. O senhor acredita que debater o orçamento da União e pautas relevantes, né, para a administração pública seriam realmente uma vantagem nesse momento? Como que o senhor avalia isso? O senhor já trouxe emendas importantes, né, como o Jardim Botânico, enfim, o mamógrafo de Diamantino. Na realidade, muito obrigado. Bom, boa tarde, Andressa, boa tarde a todos os ouvintes do RD News. Obrigado pela oportunidade de estar falando com todos vocês. O que eu digo é que, na realidade, a grande oportunidade, onde digo que tenho vantagem nesta eleição por estar no mandato, é que estou prestando conta do serviço prestado. Mas, se, por exemplo, eu tivesse assumido o Senado e pouco ou quase nada tivesse feito de relevante para Mato Grosso e para os mato-grossenses, isso seria um grande desafio e uma grande desvantagem para mim, porque as pessoas iam dizer, olha, esse teve uma oportunidade e não fez nada por Mato Grosso. Ao contrário disso, eu assumi há 6 meses com muita dedicação, levantando muito cedo, indo dormir muito tarde, falando só o necessário, mas trabalhando muito, e com isso consegui pautas e soluções relevantes para o nosso Estado. Não só no aspecto financeiro, onde trouxe mais de 1,3 bilhão de reais. Trouxe também medidas importantes, como a aprovação de um projeto de lei do uso de aviões agrícolas no combate a incêndios florestais, projeto de lei que cria a Universidade Autônoma, Universidade Federal Autônoma do Nortão, com sede em Sinop, e a Universidade Autônoma com sede do Araguaia, com sede em Barra do Garça, enfim, trabalhei muito. E essa é a grande vantagem que tenho, porque pude mostrar em 180 dias que um senador não pode tudo, mas pode muita coisa quando está determinado a ajudar o seu Estado e o seu povo. Candidato, a campanha de Nilson Leitão, ela tenta quebrar a imagem de que o senhor tem uma proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, né? Falando da proximidade de Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, com o PT, e lembra também que o senhor contratou o ex-ministro José Eduardo Cardoso, né, nesse processo que culminou na cassação da ex-senadora Selma. Qual é a sua ligação, a sua proximidade com o PT? Bom, primeiro dizer que eu contratei o advogado José Eduardo Cardoso, diga-se de passagem, muito competente. Como advogado, ele acompanhou o processo, uma ação do Ministério Público Federal, e eu contratei um advogado para acompanhar esse processo. A minha relação com o governo Bolsonaro é muito clara e dá para a gente refletir isso. Primeiro, eu sou do PSD, partido que tem ministro no governo Bolsonaro. O ministro Fábio Farias, ministro de Telecomunicações, é do PSD, do meu partido, e apoia o presidente Bolsonaro. O site Congresso em Foco também, por exemplo, diz que o senador Fávaro votou, a imensa maioria, 93% dos meus votos no Senado Federal foram a favor do governo federal, do nosso presidente Jair Bolsonaro. Também é fácil de compreender. A emenda 04 do projeto 39 de 2020, do auxílio emergencial aos estados e municípios, da recomposição das perdas por conta da pandemia, trouxe mais de 1,3 bilhão de reais, como já disse aqui. Mas ela não é uma emenda positiva, é uma emenda de um projeto de lei, que passa pelo Senado, vai para a Câmara e, depois de aprovado, vai para o presidente da República. Se eu fosse adversário do presidente Bolsonaro, certamente ele vetaria essa emenda. E quem seria prejudicado? Os mato-grossenses. Ele sancionou porque viu que era relevante para os mato-grossenses, o projeto de lei era justo e tinha ao seu lado, como autor da emenda, um aliado político. E aí vem um outro questionamento. Eu sou do PSD, tem ministro no governo. O meu opositor, que diz isso, é do PSDB, partido do João Dória, que é declaradamente opositor ao presidente Bolsonaro. Diga-se de passagem, oportunista, que se elegeu surfando a onda do Bolsonaro
com Bolsonaro, isso aqui, aquele lá, e nem deu tempo de tomar posse, já virou adversário. O presidente Bolsonaro não precisa desse tipo de gente que vota dele. Eu sou o candidato que tem a base aliada do presidente Bolsonaro e vou continuar trabalhando assim. Questão de apoio é outra questão que nós deixamos para o presidente decidir quem apoia na eleição. Candidato, aproveitando que o senhor está falando da popularidade, da proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, né? Praticamente os 11 candidatos ao Senado tentam associar de alguma forma a sua imagem à do presidente. Qual é a relevância? Até o do PT? Até o do PT? Praticamente todos. Não tá é? Praticamente todos tentam fazer essa associação. E qual é a relevância nesse momento de ter uma proximidade, um alinhamento com o presidente? Olha, o presidente ele vem buscando botar um novo ritmo na política pública brasileira, com acerto, com erros, mas com muita transparência. Ele é muito autêntico e isso está deixando a população aparentemente satisfeita, porque assim, a população quer alguém que seja autêntico, que apresente suas posições com clareza. Certo ou errado, a gente vai construindo durante o percurso do mandato. Mas o mais relevante que ele é um presidente determinado, honesto, de posições claras e merece o apoio neste momento. E por isso que estou apoiando com meus votos e com minhas posições no plenário. Em relação ao Senado, né, o senhor chegou a ser cotado a ser o vice-líder do governo, né, no Congresso, no Senado, no lugar do Chico Rodrigues, né, que foi envolvido em um escândalo, enfim. O senhor foi cotado para essa posição. Esse convite aconteceu? Essa conversa, né, isso ventilou muito, mas essa conversa de fato aconteceu? Ela chegou para você? Ela foi uma sondagem, né? Eu não quis explorar esse assunto. Houve, sim, uma sondagem política, né? Por conta dos meus posicionamentos, a minha postura. Não foi um convite, foi uma sondagem. Olha, o governo sonda o seu nome, vê com bons olhos. Então, eu disse, olha, deixa as coisas acontecerem. Até porque eu estou num período de eleição, que vai acontecer até o dia 15 de novembro. Após as eleições, a gente volta a tratar do assunto se for convidado, também se for só... Mas só o fato, não sei se você concorda comigo, Andrés, eu que sou um senador, que cheguei a 6 meses, o fato de ser lembrado, de ser sondado, já me deu muito orgulho, fruto do bom trabalho que vem desempenhando. Eu, nesses 6 meses, por exemplo, apareci como destaque no site Congresso em Foco, como um dos senadores mais influentes do Congresso Nacional. Eu apareci em outros sites dizendo da relevância da prestação de contas dos meus trabalhos, com determinação, com economia do dinheiro público, presença em plenário, nenhuma falta nesses 180 dias de mandato, inclusive no período que tive hospitalizado. Fiquei 21 dias hospitalizado, primeira vez por conta de um nódulo no pulmão e a segunda vez por conta do Covid. Mas nem um dia, inclusive na UTI, deixei de participar da sessão, de deliberar, debater e votar, porque neste momento é papel do parlamentar se dedicar integralmente ao mandato, num momento de pandemia que os brasileiros exigem muito a presença do parlamentar em plenário, votando, debatendo e trazendo as soluções que os brasileiros precisam. No Congresso, agora, no Senado, está se discutindo 2 grandes reformas que foram promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro, né? A reforma administrativa e a reforma tributária. E ambas já geraram polêmica, já geraram discussões, enfim, é um debate muito intenso, né? E eu gostaria de saber qual é a mais importante, né? Qual a reforma que deve ser prioridade agora? Olha, o presidente Bolsonaro está fazendo enfrentamentos importantes e o Congresso Nacional não vem se furtando desse debate. Nós, por exemplo, o Congresso já votou no ano passado, eu não estava parlamentar, a reforma da Previdência, tão necessária para equilibrar as contas públicas. Votou também o novo marco regulatório, e eu já neste ano, como parlamentar, o novo marco regulatório do saneamento básico, um assunto polêmico, difícil de ser tratado, que há 30 anos buscávamos uma solução para que o capital privado pudesse se integrar com o capital público e fazer saneamento básico, que além de trazer muita saúde, melhorar a condição de vida da população, é um grande fator de geração de empregos, porque vai ter mais de 30 bilhões de reais
em obras no Brasil. É um grande programa votado, uma reforma importante votada pelo governo Bolsonaro e aprovada pelo Congresso. Também, agora tem essas outras duas reformas, a administrativa, que é relevante, e a tributária. As duas têm peso igual na minha avaliação, são muito relevantes para que nós tenhamos o poder público mais eficiente, mais justo, prestador de serviço à população. E a reforma tributária que seja mais justa também. Primeiro, na questão administrativa, eu quero deixar uma posição muito clara. O direito adquirido dos servidores públicos em ter autonomia no emprego, de ter a estabilidade no emprego, será preservado, porque é direito adquirido. Já a minha posição é um pouco divergente contra os novos contratados. Eu acho que setores importantes como saúde, segurança pública, educação e finanças são setores estratégicos e os nossos servidores públicos precisam ter estabilidade. Não podem ficar refém nessas áreas da vontade política, de um governador, por exemplo, que ganha eleição e sabe que determinado delegado foi contra ele na eleição, ele pega e manda demitir. Ora, é segurança pública, é o interesse da população. E esse será um dos meus posicionamentos na reforma administrativa. Com relação à reforma tributária, nós temos que, primeiro, simplificar o sistema tributário brasileiro. Em hipótese alguma, aumentar a carga tributária. É escandalosa a carga tributária brasileira, e aqui não é nenhuma culpa do presidente Bolsonaro. Isso vem há anos se construindo uma carga tributária escandalosa. Sabemos que é difícil baixar a carga tributária neste momento, e não vamos mentir para a população. Primeiro, simplificar, depois, combater a sonegação para que todos paguem, e no terceiro passo, aí sim, diminuir a carga tributária. Mas eu, com toda certeza, vou trabalhar para que nós possamos fazer ajustes nessa carga tributária. Se não é possível diminuir, mas fazer ajuste, onde os mais humildes paguem menos e os mais afortunados paguem mais. Por exemplo, não é só desonerar a cesta básica. Nós temos que desonerar, por exemplo, o custo da energia elétrica, que impede o crescimento do Brasil, que atrapalha o desenvolvimento e é tão caro no bolso das famílias mais humildes. Nós temos que desonerar o consumo. Quanto mais desonerar o consumo, não só de comida, mas também de roupas, calçados, eletrodomésticos, para que nós possamos incentivar a economia e facilitar o acesso dos mais humildes a esse mercado consumidor. E para cobrir essa diferença tributária, eu defendo que nós vamos taxar o capital especulativo. O Brasil fica na mão de 5 bancos só, ganhando fortunas por ano. Tudo bem, pague seu imposto de renda e tenha o seu lucro, mas eu defendo que a carga tributária será mais onerosa para o sistema especulativo, para o sistema financeiro e menos onerosa para a população. Com isso, nós vamos trazer mais igualdade no sistema tributário brasileiro e é isso que eu vou defender nessa reforma.